da sessão de hoje. Bom, essa já é a quarta sessão, tá, que nós estamos fazendo um por mês, então a gente vai ter mais 2 sessões nos próximos meses. A sessão de hoje a gente vai falar sobre security gates inteligentes, usando a AI no WebScan sem travar o time de desenvolvimento, porque tem um grande desafio aí, quando a gente fala no time de desenvolvimento, que é justamente não bloquear a esteira, né, ajudar, né, ajudar o time de desenvolvimento. A gente não pode ser, acho que, aquela coisa de opinião pessoal, tá? Mas aquela coisa de segurança como um bloqueador a ferro e fogo, hoje já não funciona mais, né? Hoje já faz um tempo que isso não funciona mais, que a gente acaba criando muito problema com outros times, né? E um deles é o time de desenvolvimento. A gente ajudá-los, né? Eu trabalho com segurança já faz 20 e pouquinhos anos. Já passei por várias áreas, trabalhei um pouco com time de desenvolvimento, trabalhei com time de rede, time de GRC, usuários, permissões, e a gente sabe que travar o time de desenvolvimento às vezes não dá certo. Então a ideia é o que a gente pode fazer para ajudar eles, né? Então a gente vai passar alguns tópicos, eu vou explicar algumas coisas e eu vou fazer uma demonstração. Essa demonstração acho que vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar. É uma demonstração prática, eu vou usar o Azure DevOps e vou usar o GitLab, tá, para demonstrar o que dá para fazer, né? Quando a gente envolve AI e integrações, o Céu é o limite, vocês conseguem fazer 1 milhão de coisas para atender necessidade, né? Necessidade interna, necessidade de negócio, necessidade de desenvolvimento. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre triagem inteligente, como usar a AI para reduzir falso positivo, né, para o time focar em vulnerabilidades que são problemas, né. A gente vai falar sobre security gates dentro de ferramentas de CI/CD, e aí eu vou trazer para vocês modelos do Azure DevOps e do GitLab. E um pouco a respeito de remediação guiada, tá, usando AI. Vocês sabem, hoje AI é todo mundo está falando a mesma coisa, né? Mas é um caminho sem volta, né? Acho que o que ele dá muito, a gente tem muito mais benefício do que o oposto, usando uma ferramenta de AI. Claro, a gente não tem como confiar 100%. Estava até conversando com a Viviane um pouquinho antes. Existem pontos falhos ainda na AI, né? Não tem como confiar 100% nela. Às vezes você pede uma coisa, ela responde de um jeito, você pede de uma outra forma, ela responde de outro jeito, às vezes o mesmo modelo que você está usando, respostas diferentes. Ainda mais quando você muda de ferramentas, né? Você usa o Gemini e usa o ChatGPT, respostas completamente diferentes. Então a gente tem que tomar, esse cuidado a gente tem que tomar ainda. Não tem como confiar 100% na AI ainda, tá? Mas ela consegue agilizar algumas análises, ela consegue agilizar algumas atividades nossas do dia a dia, né? O que a gente ganha? Tempo, né? A gente vai conseguir passar mais tempo com a família, né? Vai conseguir passar mais tempo fazendo outras atividades, talvez importantes, né? Ela te ajude, atividades mais importantes, ela pode te ajudar também, só que você olha com um olho um pouquinho mais crítico. Então, desafios do AppSec, explosão da superfície de ataque. Hoje a gente tem muito mais aplicações do que há 5 anos, há 10 anos atrás, né? Hoje todo mundo está na internet. Vocês viram o caso das Casas Bahia, né? Muitas lojas físicas fechando, isso é um pouco contraditório aí, né? Mas tem algumas pessoas dizendo que as pessoas iam até a loja só para ver o produto, né? Acessavam a internet, buscavam na internet com preços melhores para comprar pela internet. Então, a internet virou a nossa busca até por fazer compras, né? Aquisições. Velocidade do desenvolvedor versus segurança. Então, o desenvolvedor ele é cobrado por velocidade, né? Só que precisa ter um equilíbrio na velocidade do desenvolvimento e a segurança, né? O desenvolvedor ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade nessa brincadeira aí de código seguro. Ele não pode ter uma vulnerabilidade crítica,
que ele está vendo lá que ele está fazendo a codificação, está sempre reclamando, ele está fazendo a codificação errada e deixar por isso mesmo, né? Então, o desenvolvedor precisa ajudar a gente também nessa... Por isso que tem que ter um equilíbrio aí entre desenvolvimento e segurança. Falso positivo, né? Falso positivo, existem motores diferentes e cada motor de escaneamento ele tem uma taxa de falso positivo diferente, né? O SAST, geralmente, ele tem uma quantia de falso positivo maior, porque ele é baseado em expressões, né? Expressões regulares, baseado em técnicas que busca no código a vulnerabilidade. Eu falo que o SAST, ele é um corretor ortográfico. Ele olha o que você codificou e aí, em cima daquilo que você codificou, ele vai reclamar. Fala, cara, isso aqui não é uma boa codificação. Mas pode ser que aquela vulnerabilidade que o cara deixou ali na codificação, ela não se materialize em ambiente depois que a aplicação é publicada, tá? E aí, pode ser considerado falso positivo, né? Então, as taxas, às vezes as taxas de falso positivo em SAST elas são maiores, diferentemente do DAST. O DAST, as taxas de falso positivo são menores, porque é baseado em evidência, é um padrão reconhecido da vulnerabilidade. Então, existem milhares de regras. O DAST, você vai mandar uma request, espera a resposta, baseado na resposta, ele vai olhar e vai falar na resposta e no comportamento. Tá? Não é só na resposta que ele faz análise. Resposta e comportamento. Opa, esse comportamento é comportamento que eu achei uma vulnerabilidade. Vai lá e marca. Então, tem evidências. Tá? No caso do SCA, não tem falso positivo, né? Nem falso negativo. Ele vai pegar o manifesto dos componentes de terceiro e vai te listar lá todas as vulnerabilidades que tem no componente terceiro. E no caso de IAS também não tem falso positivo e falso negativo, porque às vezes a gente tem falso negativo no DAST, porque a aplicação não respondeu da maneira que a gente estava esperando, né? Da maneira que o DAST estava esperando. Então ele não reconhece a vulnerabilidade. Então tem aí um balanço entre os 4 motores que a gente tem dentro da Scan. Escassez de segurança, de talento em segurança, né? Principalmente a AppSec. Às vezes eu vim de infraestrutura, então você entrar nesse mundo de desenvolvimento, às vezes é um pouco complicado, né, para quem é de infra, porque você começar a ver código, tem gente de desenvolvimento também que entra no mundo de segurança, né, mas acho que é mais normal a gente ver time de infra entrando aí em segurança de aplicação, perdão. Conformidade, a gente tem que estar conforme com compliance, com uma diversidade de regulatórios. Conjunto de ferramentas fragmentadas, isso é interessante, porque eu vejo muitos clientes que me buscam. Ontem mesmo eu estava falando com um cliente, ele usa uma ferramenta para fazer SAST, uma outra ferramenta para fazer SCA, tem outra ferramenta para fazer DAST, tudo ferramenta separada. A gente oferece uma ferramenta única consolidada, né, AppScan. E aqui a gente vai entrar um pouco nessa parte do AppScan com DevOps. Segurança contínua por design, por quê? Está tudo unificado, conformidade, regulatório, são tudo dentro da ferramenta. Governança de ponta a ponta, você tem desde do SBOM, Software Bill of Material, para levantar os componentes terceiros que tem dentro da aplicação, assim como varreduras incrementais, varreduras parciais, de scan, de SAST, de DAST, BIAST. Então, tem uma gama completa de ferramentas focando em aplicação. Muitas vezes, ontem eu estava falando com outro cliente, que ele estava buscando um concorrente do Nessus, da Tenable. Eu falei, cara, a gente não é concorrente da Tenable. A Tenable é mais infraestrutura, scan de range de IP, serviço. O WebScan é uma ferramenta focada em segurança de aplicação. O DAST, o que o Tenable, o Qualys, o Rapid7 tem de DAST, perto do que a gente tem, é pouco, porque o foco deles não é esse. O desenvolvimento deles não é em cima do DAST. O desenvolvimento deles é infraestrutura, compliance, acessar uma máquina, buscar patch de segurança faltando, configuração errada na máquina,
portas expostas, é isso, tá? Eles têm alguma coisa de Dast, mas perto que a gente é fraco. Integrações. O EPSCAN, cara, eu sempre que eu falo com time de desenvolvimento, ou as pessoas que estão mais ligadas com ferramentas de CI/CD, eles ficam apaixonados pelo EPSCAN, pela flexibilidade que a ferramenta tem. Então, ela tem uma API aberta, você desenvolve o que você quiser, você cria o que você quiser, você usa o que você quiser dentro dele. Eu mesmo sou fã da API, já fiz diversas integrações, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, a gente vai falar sobre isso. E aí a gente vem aqui, DevSecOps e segurança. Então, para engenheiros de DevSecOps, plugin nativos de CI/CD, fora o que nós podemos desenvolver, né? Os Security Gates e aplicação de políticas, a gente vai falar bastante sobre isso. Criação automática de ticket, às vezes o time de desenvolvimento, ele usa uma ferramenta de rastreamento de defeito, não é o WebScan, né? Ele quer usar uma ferramenta terceira, um Gira, um ServiceNow, um Azure Boards. Então, eu consigo pegar essas issues e exportar elas dentro da ferramenta que o time de desenvolvimento usa. A ideia não é fazer com que o time de desenvolvimento mude o fluxo deles de trabalho. A ideia é que agregue valor de segurança ao fluxo que já existe. Tá? API aberta, já comentei. Equipe de segurança, painel de risco unificado. Por que isso aqui é legal? Você consegue descobrir, você vai fazer os scans das aplicações, você vai ver qual aplicação minha está em pior situação. Mensalmente, você vai conseguir apresentar métricas. Qual é o MTTR, o tempo médio de resolução de uma vulnerabilidade crítica? Você consegue tirar isso dentro do WebScam. Então, quando você pensa em extração de KPIs, você consegue usar o WebScam para extrair isso. Algumas coisas já tem pronta no dashboard, outras coisas podem ser extraídas e manuseadas para gerar baseado naquilo que você necessita. Tá? Conformidade, precisão em vez de volume, redução de ruído. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes também é que qual é a primeira camada de redução de ruído? Regra. Se a regra de identificação da vulnerabilidade ela não estiver bem escrita, ela vai identificar um monte de falso positivo. Então, uma coisa que a gente faz, e a gente faz muito bem, é melhorar regras. E isso eu consigo mostrar para vocês na documentação. Você abre a documentação, vê lá atualizações de regras. Redução de ruído, noise reduction. A gente vê isso, busca na documentação, isso acontece várias vezes. Porque a gente está sempre trabalhando em melhorar as regras. Essa é a primeira camada para reduzir falso positivo, tá? Segunda camada que a gente tem é o machine learning. A gente tem um motor baseado em Apache Spark, Machine Learning. A gente já tem isso desde 2018, 2019, que é justamente quando você faz um scan, ele passa por esse motor, remove os falsos positivos que o motor identifica, né, e te dá um resultado mais maduro, baseado, né, nessa inteligência de Machine Learning. Agora a gente tem o MCP, eu vou mostrar para vocês. Acho que a gente não vai ter muito tempo para. Assim, é bastante coisa para cobrir. A gente não vai ter um tempo suficiente para cobrir tudo, mas pretendo mostrar para você, brincar um pouco com o MCP para vocês verem. E a gente está trabalhando segurança para AI, porque as empresas estão desenvolvendo coisas usando AI. Né? Estão desenvolvendo, por exemplo, um chatbot, desenvolvi aqui um chatbot. Esse chatbot fala com Azure OpenAI, por exemplo, com o modelo do Azure OpenAI, eu carrego ele com informação lá e o cliente vai poder perguntar alguma coisa a respeito do meu negócio para o chatbot. O chatbot é uma aplicação web, né? Então, posso fazer um scan desse chatbot. Esse DAST aqui para aplicações de LLM. O IAST, a gente tem pelo IAST, eu consigo identificar componentes de terceiro usando AI. Eu tenho uma aplicação que ela tem uma biblioteca que faz a chamada lá no Gemini. Quando você rodar um scan de AST, ele vai apontar, falou, opa, essa biblioteca aqui é uma biblioteca de AI. Às vezes você nem sabe que time de segurança, né, precisa de controle, precisa de auditoria, a gente nem sabe que o time de desenvolvimento já está criando esse tipo de aplicação, solicitação de negócio. Não fomos envolvidos, né? E o pessoal já está colocando lá uma biblioteca de Gemini, de OpenAI, de Azure OpenAI
na aplicação para fazer o chatbot funcionar. Então, o IAS, ele vai lá e marca com uma estrelinha, ó, isso aqui é uma ferramenta de AI. E os relatórios, né, a gente já tem cobertura para o ASP Top 10 Applications. Isso aqui eu não vou perder muito tempo, mas o que é esse gráfico aqui, né? O humano, esse azul escuro, a gente tem um tempo para fazer a revisão de alguma coisa, né? Revisão manual. Quando a gente pede ajuda da AI, isso é acelerado. Tanto para fazer desenvolvimento, quanto para fazer revisão. E isso está ajudando a gente cada vez mais. Esse aqui também eu achei um slide legal, mas não vai dar tempo para a gente ficar conversando muito sobre ele, mas o ser humano na era de codificação, né? Ele fazendo a codificação sozinho, codificação assistida, onde ele passa o chat GPT aqui, né, o ícone, ele vai te passando pedaços do códigos. A era agente, que são os agentes criando para você o que você está pedindo, e a era autônoma, que ele está criando para você sozinho tudo que você está pedindo, né? Então, de criador a governança, né? Então, o desenvolvedor, pode ser que ele passe aqui por esses 4 papéis, né? Esse papel aqui da era autônoma, a gente tem que esperar um pouco para ver isso funcionar, né? Até se a era da gente, que aqui também tá, tá mais avançada, né? Isso aqui da era autônoma ainda a gente está esperando para ver como é que ele vai funcionar isso. Esse aqui é na pipeline, vamos pular essa parte aqui também. Bom, vamos entrar lá para a demonstração, que tem bastante coisa para mostrar lá. Aqui é um DevSecOps de ponta a ponta, né? Todo o fluxo de DevOps. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, tudo começa ali na codificação, né? Desenvolvimento do código, planejamento, então, na construção do código, teste, release, deploy do código, operação, monitoração, feedback. Então, geralmente o, o ciclo de desenvolvimento que a gente tem. A WebScan já comentei, essa aqui é a visão da WebScan. Então, a gente não quer cobrir somente DAST, SAST, SCA e AST, né? Que é o básico de sistemas de aplicação, Application Security Testing. A gente quer cobrir muito mais. O intuito é que a gente cubra essa parte de remediação e triagem usando AI. A gente tem uma ferramenta que chama RapidFix, segurança de rede, varredura de rede. A gente tem uma parceria com uma outra solução, tá? E ele faz esse monitoramento, governança de API, tá? É o termo aí. A gente tem as melhorias, o aprimoramento usando a gente de AI, serve dos resultados que a gente identifica. E aí passa aqui pelo fluxo, né? Então, desenho da aplicação, codificação segura, integração do build e teste, entrega, implantação contínua, defesa em tempo de execução e monitoramento. Então, a gente tem uma visão, tá? O nosso foco é cobrir essa visão, segurança da aplicação. Deixa eu passar isso aqui também. Assim, a gente já, com orgulho, falo isso para vocês, mas pelo Gartner, tá? A gente está de longe aqui, ó, como a preferência dos consumidores. Tá? A gente está no quadrante mágico do Gartner como líder e como preferência dos consumidores. Bom, vamos lá. O que eu tenho para vocês aqui para a gente brincar? Deixa eu só trazer isso aqui. Só tem que clicar aqui, só um segundo. Eu tenho dentro do EPSCAN, né? Eu acho que eu vou falar rapidamente aqui só para vocês se inteirarem um pouco da ferramenta. Eu não sei se todo mundo já participou das outras sessões ou se conhece o EPSCAN, mas dentro do EPSCAN Cloud eu tenho uma estrutura de aplicações. Então eu tenho aqui esse applications e eu tenho 2 aplicações que eu estou fazendo as brincadeiras de escaneamento, tá? Uma delas é esse WebGoat aqui, que o time de segurança conhece bem, que é uma aplicação da OASP para fazer treinamento de segurança de aplicação. Então, eu abri a aplicação precisa existir, e eu venho aqui e dou um Create Scan. Quando eu dou um Create Scan, eu vejo os 4 motores de identificação de vulnerabilidade que a gente tem dentro do AppScan. O DAST, aplicação web, o SAST, código-fonte,
o SCA, componente de terceiro, e AST, instrumentação da aplicação para identificar em background as vulnerabilidades e reportar para a console. Pessoal, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem escrever no chat, se quiser escrever no question and answers, se quiser abrir o microfone aí também e comentar, tá? E perguntar, fique à vontade. Então, eu estou brincando com essa aplicação e com scans para esse cara, para essa aplicação, né? E eu estou brincando aqui também com uma outra, que é... Cadê? Aqui pelo nome que está aqui fácil. Esse cara que é Psicandemo, autor... Esses dois carinhas aqui que a gente vai brincar hoje, tá? O que nós vamos fazer? Então, vamos começar aqui pelo WebGoat. Dentro do WebGoat, eu tenho aqui meu Azure DevOps, aqui eu tenho meu GitLab. Dentro do meu Azure DevOps, eu tenho uma aplicação chamada webgoat.net. Eu tenho o código, eu tenho minha pipeline, acho que vocês estão acostumados já com esse termo de pipeline também, né? Pipeline é uma receita que o time de desenvolvimento executa na aplicação para fazer um monte de coisa, para compilar a aplicação, para testar a aplicação, para fazer o deploy da aplicação. Então, você coloca nessa receita de bolo que você quiser para você conseguir fazer os testes na aplicação e deployar ela, né? É o CI/CD. Dentro do Azure DevOps, a gente tem a funcionalidade de CI/CD. Tem de repositório também, tem de tracking também. É uma ferramenta tudo em um. Azure DevOps, GitLab, ferramentas tudo em um. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha um versionador de código, você tinha uma ferramenta de CI, você tinha uma ferramenta de CD. Hoje existem ferramentas que têm fortalezas em cada um desses pontos, né? E aqui eu criei algumas pipelines, tá? Com WebScan. Então eu tenho aqui uma pipeline, deixa eu ver como eu explico isso daqui. Essa aqui é uma pipeline que ele faz o scan SAST, tá? Scan, todos esses quatro são scan SAST, isso aqui é um scan SCA, tá? Só esse aqui é o SCA. Então, eu tenho desde uma pipeline aqui que roda um scan no repositório inteiro, tá? Então, eu posso abrir ele aqui, vou mostrar para você, dar um edit. Essa daqui é a pipeline, ele vai pegar o repositório inteiro, vai gerar um zip e jogar na nuvem para fazer o scan, tá? Quando eu clico aqui no scan a sock zip run aqui nele, ele vai invocar o processo. O que eu tenho, outra coisa interessante, o que eu tenho dentro da pipeline é somente o ScanSAST, tá? A minha pipeline é assim? Não. A pipeline de vocês, do time de desenvolvimento, é muito mais complexa, tem todos os steps para fazer os testes da aplicação, então não esperem que seja só um ScanSAST que está ali dentro, porque não é isso, tá? Quando a gente agrega o WebScan, a gente está agregando uma tarefa, né, uma configuração dentro da esteira para ele fazer o scan da aplicação. Então, aqui ele já está, ele subiu para a nuvem, eu posso vir aqui, eu vou ver o scan iniciando aqui. Aqui, ó, o scan iniciando. Está rodando o scan, running. Quando o scan terminar, a gente vai ver o resultado de volta aqui na esteira, tá? Deixa eu abrir um resultado terminado. Então, esse aqui é um dos jobs desse scan ASOC zip. Eu posso abrir ele aqui e consigo ver o resultado dele. Então, ele traz esse sumário e ele traz o relatório. Aí, o time de desenvolvimento, o que ele tem que fazer? O time de desenvolvimento, ele precisa verificar o relatório, né? Precisa verificar o relatório, ver o que tem de vulnerabilidade, o que não é vulnerabilidade, às vezes, né? Talvez um falso positivo. Então, tem que trabalhar em cima desse relatório. O que a gente consegue fazer na pipeline? A gente consegue ativar um compliance, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês
Vou dar uma editar nisso aqui mesmo. Eu não sei se vocês já viram a integração do AppScan com o Azure DevOps, mas depois que é instalado, aqui dentro desse integrations aqui, ó, tem este ícone, Azure DevOps. Então, você clica uma vez, ele vai aparecer essa tela, você dá um Get It Free, ele vai baixar um componente que você vai instalar no Azure DevOps. Esse componente, ele pode ser instalado tanto no Azure DevOps na nuvem, quanto no on-premise. Tá? Recentemente, um cliente queria testar no on-premise, também é bem simplesinho. Você precisa baixar ele e na parte de extensões dentro do Azure DevOps on-premise e subir ele lá. Tá? É, então, isso aqui é o que está na minha pipeline. Tá. Depois que eu faço a instalação do componente, eu busco aqui nas extensões esse cara aqui, que é um cloud. E a gente tem AppScan Cloud, AppScan 360 e AppScan Enterprise. Tá? AppScan Cloud é a solução nossa 100% nuvem, SaaS, e AppScan 360 100% on-premise. Então, a gente consegue atender a necessidade de você com qualquer uma, com qualquer cenário, tanto on-premise quanto nuvem. Aqui você precisa criar um par de credenciais, né? Você vai lá no AppScan, gera um par de credenciais, escolhe aqui a aplicação, que são as aplicações que eu mostrei aqui inicialmente para vocês. Então, eu preciso ter um portfólio de aplicações, porque de acordo com os scans, eu vou populando esse risk rating aqui, ó, automaticamente. Esse risk rating é para ajudar a priorizar as aplicações, para ver qual está com um risco maior. Escolho aqui a aplicação, coloco o nome do scan, depois eu tenho até umas dicas aqui para dar para vocês em relação a esse scan name aí. Scan name pode ser usado com variáveis de ambiente do próprio Azure DevOps, tá? Variáveis pré-definidas de Azure DevOps, GitLab, você consegue usar no nome do scan, e isso vai te ajudar a identificar características do scan dentro da aplicação. Depois eu mostro como é que funciona. E aqui eu escolho SAST, SCA, DAST. Então, eu quero o scan do tipo SAST. Tem algum diretório em específico do repositório que eu quero escanear? Aí eu quero escanear o repositório inteiro. Quero escanear só uma pasta dentro do repositório. Vamos supor que você compilou o projeto e você quer rodar, e ele está dentro de uma pastinha e você quer rodar só o scan no compilado. Você muda aqui a pasta, você aponta para a pasta onde está o compilado. Você quer gerar um arquivo IRX ou você quer fazer o upload dos arquivos de pastas? É o que eu estou usando aqui. Vejam esse IRX-LES aqui. Então, eu não estou gerando um arquivo IRX. O que é o arquivo IRX? É um arquivo encriptado nosso. Então, na pipeline, ele baixa um utilitário, tudo isso fazendo dentro do Azure DevOps. Ele baixa um utilitário, o utilitário aponta para a pasta onde tem o código, né, no repositório, gera esse RX. E o que vai subir para a nuvem é o RX, tá? Então, você tem um step a mais. Né? Qual é o step a mais? Gerar o RX. Ou não gerar o RX. Se você não gerar o RX, você vai ganhar um pouco de tempo, porque você não precisa nem fazer o download, nem preparar o arquivo para subir para a nuvem. Se você quiser gerar o RX, você vai gastar um pouco mais de tempo. Então, aqui começa uma coisa chamada tempo. Tempo importa, né? Time de desenvolvimento, às vezes, ele não tem tempo para ficar esperando até que termine um processo. Você precisa ser rápido. Então, se ele tiver upload file and folders, ele vai simplesmente pegar o pacote e subir para a nuvem. O que mais tem de interessante aqui, que é o que a gente vai entrar na parte de Security Gate? Permitir, isso aqui, ó, suspender o job até que a análise de segurança seja completa. O que significa isso? Colocar 8, dois deles não precisa, inclui os 8 diretórios ou coloca os dois com ignore? Ale, a gente vai precisando config para isso, tá? Se você quiser, por exemplo, restringir as pastas que você quer, ou os arquivos, você tem um arquivinho que chama appscan config.xml, que você coloca dentro dele o que você quer incluir ou excluir. E aí quando ele executar o processo, ele se referencia esse arquivo de configuração e assume o que tiver nesse arquivo. E aí ele consegue ignorar essas duas pastas aí e assumir só as 8. Tá? Então esse que é o caminho. Desculpa, pessoal, estava lendo a pergunta no chat, tá?
Bom, sobre o Security Gate, né? Então, aqui ele tem essa opção, a falhar a configuração, fail build configuration. Eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção que é quando admitir alguma condição, então, quando a condição for o total de vulnerabilidades maior que 500, é uma situação. Geralmente, o que a gente usa mais é esse crítico aqui, tá? Não pode ter vulnerabilidades críticas, críticas e altas, né? Então, crítica e alta tem que ser zero. Ou eu aceito crítica zero e alta que não pode ser mais que 20. Implementar Security Gate é uma coisa que demanda maturidade e tempo, tá? Muitas vezes, quando uma ferramenta dessa ela é contratada, você não pode assumir, vou implementar um Security Gate na esteira desde o dia zero, tá? Isso aí não é uma boa prática, porque é o que foi o que eu comecei falando na apresentação, né? Vocês vão ter atrito, isso vai gerar atrito. O pessoal tem que acostumar com a ferramenta, entender como a ferramenta funciona. E a partir do momento que o pessoal já está confortável, talvez ter política e procedimento antes, né? Muitas vezes vem de cima para baixo, política. Tem uma política, desenvolvimento seguro, pessoal, desenvolvimento seguro. Não pode ter vulnerabilidade crítica na nossa aplicação. Alguma aplicação com vulnerabilidade crítica tem que corrigir. Aplica o Security Gate. Vão passar alguns meses, o pessoal vai entender como é que funciona a brincadeira, né? O time de desenvolvimento vai entender que, cara, realmente eu não posso deixar coisas críticas passarem. Eles também vão se assumir como responsável pela codificação, vamos descer um pouco esse nível. Agora, a política não aceita nem crítica, nem alta, né? E aí o pessoal vai ter que começar a corrigir. E claro, tem que ser avisado, notificação, todo aquele processo para não chegar logo com o pé na porta, porque o time de desenvolvimento vai ter, você pode gerar atrito desnecessário, né? Então, vamos devagar. Já está, a gente de segurança tem que pensar, cara, isso aí já estava lá. Então, a gente precisa trabalhar para arrumar isso, tá? Então, a primeira parte que a gente tem aqui do Security Gate é você implementar do lado da pipeline, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês verem, dá um add. A hora que você dá o add, ele aparece o YAML aqui formatado já preparado, tá? Para assumir essa configuração. Não é essa que eu estou usando, né? Eu estou usando essa outra aqui que não tem, por exemplo, o build, a configuração de Security Gate aqui habilitado, ó. Isso aqui é o Security Gate, tá? São esses parâmetros. O que eu estou usando nessa pipeline não está habilitado. Então, eu vou mostrar uma outra para vocês. Pipelines. Eu tenho algumas aqui, ó. Então, o que a gente estava navegando é esse cara aqui. Scan do AppScan on Cloud, até o que a gente chama de ASOC, AppScan on Cloud. É o arquivo zip. Gera o zip e manda para cima, para fazer o scan. Eu tenho uma outra opção que é fazer o scan do compilado. O scan do compilado, ele vai precisar de um step antes. Qual? Compilar a aplicação. Então, aqui, ó, essa WebGoat é uma aplicação .NET, ele tem as etapas aqui, os steps para fazer a compilação, e depois tem um step para subir na nuvem e fazer o scan, tá? E aqui eu já estou usando IRX. Então, se olhar no output do Azure DevOps, a gente vai ver que tem um step lá do IRX, tá? Geração de IRX. Ele vai baixar o cliente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai baixar o cliente e vai fazer vai gerar o RX. Está aqui, ó. Download. Isso aqui é a linha do download do cliente, tá? SA, client root é o nome do nosso cliente. Então, ele baixou, identificou os arquivos, gerou IRX. O que vai acontecer aqui? Vai demorar um pouco mais de tempo, né? Porque você está considerando fazer a geração de IRX. No passado, a gente só suportava IRX, não suportava mais nenhuma extensão subir. Por quê? Por segurança do cliente, né? Por confiabilidade do lado do cliente. Essa é a palavra correta. O Ale perguntou se eu vou explicar o controle de Security Gate sendo feito no AppScan. Sim, vou explicar. Tá? Então, no passado, a gente só aceitava IRX. Demanda de governo federal dos Estados Unidos, bancos, antigamente,
10 anos, quase 10 anos atrás, o pessoal falava subir código-fonte na nuvem era um negócio um pouco absurdo, né? Hoje não, hoje não é mais assim. E de uns 2 anos para cá, o pessoal adicionou o suporte a subir o arquivo zip inteiro lá dentro e a gente trabalha com o arquivo dentro da nossa estrutura, tá? Nós temos certificação SOC 2 tipo 2, SOC 3, um monte de ISO, temos diversas certificações justamente para assegurar a confiabilidade do cliente no produto, tá? Fazemos pen testes internos periodicamente, pen teste externo periodicamente. Então, a gente tem toda uma estrutura, o time de operação, quem tem acesso ao que dentro da ferramenta, tem toda uma estrutura para trazer a segurança para o cliente. Vou mostrar um outro exemplo aqui, que é este daqui, tá? Essa pipeline, ela está um pouco diferente. Essa pipeline, ela gera um arquivo, eu gero um arquivo, este arquivo é o arquivo webscan config.xml, que o Ale perguntou. Nesse arquivo, eu coloco só os últimos arquivos alterados do commit. Então, são os últimos arquivos comitados, e vou rodar o scan só nos últimos arquivos comitados. O desenvolvedor alterou 5 arquivos. Vai lá, ele vai assumir aqueles 5 arquivos e vai fazer o scan dos 5 arquivos. Tá? O que eu vou ganhar? Tempo de novo. Né? Sempre que a gente fala em pipeline, a chave é o tempo. Quanto tempo eu tenho para fazer um scan completo, um scan parcial? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho tempo ou não tenho? Às vezes não tenho tempo, então faz uma estratégia. Faz um primeiro scan do repositório inteiro, os próximos scans só os arquivos que foram alterados. E aqui tem algumas outras variações, tá? Essa parte de compliance que o Ale perguntou. Então, uma coisa é você colocar o Security Gate do lado do CI/CD. Outra coisa é você colocar o Security Gate do lado do WebScan. Esse aqui também está do lado do... Tudo bem, mas eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Quando você faz a configuração dentro do WebScan, você tem... Ops, você faz a configuração no plugin, você tem essa opção aqui, ó. Você tem essas duas opções. Então, total, controle do lado do CSD, tá? Que ele carrega essa informação aqui, e tem esse outro aqui, ó, para compliances com políticas de aplicação. Isso aqui já é aplicado do lado do WebScan. Então, quando você faz o scan, se tiver fora de uma política, de uma compliance do lado do WebScan, ele vai falhar. O que isso vai trazer para vocês? Equipe de segurança, muitas vezes é flexibilidade. Eu não quero deixar o meu controle do lado da ferramenta de CSD. Quem define sou eu. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, acho que está dividido por vírgulas. Esse aqui, por exemplo, essa aplicação, eu tenho que estar compliance com essas três, tem uma a mais aqui, duplicado, com essas três compliances, tá? Se tiver alguma vulnerabilidade que tiver fora, ele vai avisar, olha, e aí volta para o time de desenvolvimento tem que corrigir. Eu posso vir aqui, Manage Compliance Policy, eu consigo desabilitar, eu consigo habilitar. Então, aí que está a parte interessante de controle dentro do time de segurança, né? Você não depende do time, ou você colocar isso em variáveis, né? Dentro do CI/CD, você jogar em variáveis e em secrets, né? Dentro de secrets, dentro da ferramenta de CI/CD, e ele tem que assumir aquelas variáveis. Então, tem um monte de alternativas para trabalhar com o Security Gate dentro do Scan. O que mais a gente tem de compliance? A gente vindo nessa área de compliance policies, que é aplicada na aplicação, tá? Lembrando, dentro do WebScan, nós temos todas essas daqui, ó. WASP, SOX, RIPA. Na verdade, o que são essas compliances? É um conjunto de agrupamento de vulnerabilidade, tá? Então, um exemplo bem simples, quer ver?
o OASP Top 10 2025. Se eu tenho uma vulnerabilidade que não faz parte do OASP, a minha aplicação está compliance, tá? A gente não olha só OASP Top 10, a gente não olha só SANS Top 25, a gente olha muitas vulnerabilidades. Se vocês quiserem ver o que a gente olha de vulnerabilidade, ele está na documentação. Threat, classes de ameaças. A gente usa um padrão da WASC, Web Application Security Consortium, e aqui tem, ó, a classe de ameaças, o CWE, que está relacionado com a classe de ameaças. Então é isso que a gente busca. A gente não busca só, e a gente tem um relacionamento de OASP, de PCI, de ISO, tá? O que é o WASC? Esse cara aqui, ó. Há algum tempo atrás, foi criado esse consórcio e eles criaram as categorias, que é o que a gente usa hoje, que é as categorias de vulnerabilidade que a gente usa hoje, tá? Esses caras aqui, esses ataques. Então, é com base nisso que a gente cria regras. Não é com base na WASP, tá? No Sunstop 25. Isso é um reflexo. A gente faz um relacionamento. O que mais tem aqui dentro de legal? Então, tem todas essas, né? Tem um monte de coisa que tem GDPR. Eu criei uma LGPD aqui, customizada, tá? Dá para criar customizados, eu vou mostrar o que é isso. A gente tem uma baseada em licenciamento de componente de terceiro. Então, você pode falar assim, quer ver? Ó, esse aqui ele mostra um código legal. Ele fala assim, ó, esses licenciamentos de componente de terceiro são permitidos. Se não for algum desses, bloqueia a pipeline. O desenvolvedor tem que corrigir. Opa, estou usando um componente de terceiro que eu ainda não deveria. Corrige, tá? Então, isso que é o compliance. Então, veja, a gente tem como colocar o controle no CI/CD, a gente tem como colocar o controle de compliance do lado da aplicação. Do lado da aplicação, qual é a parte boa? Quem tiver administração do lado da aplicação vai conseguir é, manusear um pouco melhor o Security Gate. Tem até uma coisa que pode acontecer, né? Por exemplo, o time de desenvolvimento não está conseguindo corrigir alguma coisa. E ele está falando para você que é falso positivo. E você fala, cara, não é falso positivo, você precisa corrigir. Você pode desabilitar a compliance, para ele conseguir fundir o código dele, para ele conseguir promover o código dele para a branch de homologação, por exemplo. E aí, depois que ele jogou lá, você faz uma carta de risco, conversa com ele, cria um programa para fazer a correção da vulnerabilidade e ele vai lá e corrige no tempo que ele precisar. É um falso positivo, vai marcar como falso positivo. Você marca como falso positivo, a compliance ignora, tá? Bom, então isso é o que eu tenho para explicar para vocês a respeito de Security Gate, tá? Alguma pergunta sobre Security Gate? Aí o que a gente vai ver agora? É, o MCP. Né? O MCP eu já falei na primeira sessão, vou falar um pouco mais, porque acho que faltou como brincar com o MCP, tá? Como brincar, como usar ele com o Security Gate. Então, você fez lá um scan, ele identificou uma vulnerabilidade. WebGoat. Espera, tô ficando velho. Aqui. WebGoat está aqui. As issues que ele identificou estão aqui. Vamos pegar uma aqui, brincar lá com o MCP. Então, ó, eu tenho uma linha vulnerável, ele está nesse arquivo aqui, ó, webgoat, appcodeb, mysqldb provide.cs. Como vocês sabem, está uma concatenando string, não é uma boa prática de codificação. Se o desenvolvedor tivesse, quer ver? Vou mostrar um negócio legal aqui, ó. Esse código está aqui no meu VS Code, tá? Eu estou usando ele baixado, ele está no meu repositório, está conectado com o Azure. Dá para ver aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? O desenvolvedor, deixa eu abrir o arquivo primeiro, né? Onde é que tá? appcodeb. Deixa eu procurar ele aqui. appcode. Esse aqui é o MySQL Provider. Ups.
MySQL, DB Provider, isso em 118. Então, se o desenvolvedor estiver usando o plugin de IDE, 118, aqui, ó, essa linha aqui. Esse aqui é o plugin, tá? É o plugin que você instala na IDE. Você clicar nele. E aí você vai fazer a codificação que você quiser, né? Eu vou fazer aqui, eu vou mudar alguma coisa que está comentado só para ele pedir para eu salvar, porque esse plugin ele é executado cada vez que você salva. E aí eu venho aqui e vou dar um salvar. O plugin é executado e ele vai buscar as vulnerabilidades. Umas técnicas, talvez. Tive algum problema técnico aqui que ele não executou, tá? Projetos. De qualquer forma, tá? A primeira camada, qual é que é? O desenvolvedor fazendo a codificação. A hora que ele salva, esse code security issues vai relacionar a vulnerabilidade, ele clica e vai corrigir. Tá? Essa é a primeira camada de correção. Segunda camada de correção, rodou um scan no CI/CD. A issue está lá, já está dentro do AppScan. Um problema aqui geral. Peraí, deixa eu fechar ele e abrir de novo. Peraí. Bom, vamos ver esse code. Administrador. Deixa eu ver se ele vai abrir esse projeto. Eu queria brincar. Abrir esse projeto. Beleza, agora funciona. Alguma coisa com o meu VS Code, tá? Agora abriu. Beleza, é isso aí. Agora eu vou editar aqui e vou salvar de novo, tá? Aqui, ó. A linha aqui vulnerável, ó. Então, o desenvolvedor ele tem a chance de usar o plugin para identificar a vulnerabilidade, tá? E aí ele está aqui em cima, ó, tem a regra, tem esse izinho, ele pode clicar uma vez. Esse izinho é o How to Fix. O How to Fix, ele é baseado em linguagem, então você consegue vir aqui no Issue Overview, você consegue fazer um aprofundamento por linguagem, para ver... Porque, muitas vezes, o desenvolvedor, ele não está acostumado com o genérico, né? O genérico, para ele, é um negócio que eu não estou entendendo. É um negócio mais prático, né? Então, ele precisa ver uma coisa mais prática, para ele saber o que ele precisa fazer. Aí ele vai ver no código, entendi o que tem que fazer. Então estou fazendo errado, realmente estou fazendo errado, né? E ele vai lá e corrige. Não sei corrigir, né? Então, passou pelo plugin mandou assim mesmo para o repositório. Se ele pode conectar, tá vendo essas duas caixinhas aqui em cima? Ele está conectado com o AppScan na nuvem. Ele pode buscar as vulnerabilidades por aqui. A mesma vulnerabilidade que a gente achou pelo plugin, ela deve estar por aqui também, ó. Eu posso clicar aqui e buscar ela, ó, a linha aqui, ó, 118. Só que aqui já é o scan que foi feito na nuvem, tá? Eu estou conectado aqui, ó, na aplicação WebGoat. Esse aqui é a relação dos scans que eu tenho e a ferramenta identificou a mesma vulnerabilidade. Então, ele tem mais uma chance aqui de corrigir, ou deve corrigir, né? Porque vamos supor que a pipeline, você colocou lá assim, você criou uma compliance por CWE. Você customizou a compliance. Eu não posso aceitar vulnerabilidades que o CWE seja 89. Você consegue fazer isso. Então, lá no compliance, você consegue criar uma compliance falando, ó, se for CWE 89, não permite que continue, tá? Dá para fazer isso também. Compliance customizado. Aí ele vai buscar aqui as vulnerabilidades e vai lá tentar corrigir. Mesma coisa, abre, clica no izinho na frente aqui, how to fix, como corrige. Puxa, eu ainda não sei corrigir. A gente tem uma terceira alternativa. É ele ir pelo MCP, tá?
E aqui nesse VS Code, eu já estou com o meu MCP configurado. Então, como que eu aciono ele? Do esse barra MCP Apscandoc aqui. A minha IDE, ela está conectada com o Copilot, tá? Essa ideia minha, ela está conectada com o Copilot, ela está conectada com o Azure DevOps, ela está conectada com o Webscan, com o MCP server do Webscan, tá? Então, primeira coisa, eu passo para o Copilot como perguntar para o Webscan, e aí eu começo a trabalhar perguntando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Vou subir aqui, vou falar para ele, ó, eu tenho uma vulnerabilidade na aplicação WebGoat, a issue é a número tal, tenho uma vulnerabilidade na app. Ops, não tudo isso. Issue ID. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dando velocidade para o desenvolvimento. Tá? O intuito é que o time de desenvolvimento ele seja munido de soluções, de ferramentas. Claro, estou usando AI, então, cuidado. Preciso saber como corrigir. Na hora que eu mando a pergunta, ele vai juntar código, está aqui o contexto do arquivo, ó, vai juntar o código, vai juntar o conteúdo, os dados do AppScan, mandar para a ferramenta de AI e trazer uma solução. E aí a gente pode aceitar ou não. Já aplicou, né? Então já aplicou, ó, já corrigiu. E aí o que eu vou fazer? Opa, que ele está fazendo coisas que não, essa não está compilável, tá? Permitir aqui. Beleza. Você corrigiu. Aí eu posso pedir aqui para ele manter as correções. Ele está tentando executar a compilação para ver se está compilável ou não, mas essa parte eu não queria mostrar, tá? É só a parte da alteração no código mesmo. Aceita tudo. E dá um keep aqui. A hora que eu der um keep, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o código. Corrigir o código corrigido. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a vulnerabilidade na linha 118, não tenho mais. Né? E aí eu volto aqui no meu repositório e vou dar um commit. O que o commit vai fazer? Vai subir, sim, vai subir o código lá no Git. Ups, né? Tudo bem. A ideia é subir o código corrigido. A hora que eu subo o código corrigido, o que que acontece com a minha pipeline? Ela roda de novo. Roda de novo, não acho mais a vulnerabilidade. O que que eu dei para o desenvolvedor? Facilidade, rapidez, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Outra coisa que eu quero mostrar, o tempo está acabando, tá, vou correr. Eu fiz aqui no GitLab, uma brincadeira, usando AI. Então, pelo GitLab, eu fiz dois jobs, um job de scan, que ele manda o scan para scan, e gera um HTML, tá? E eu fiz um outro job, que ele pega o relatório HTML, manda para o Gemini analisar, e ele traz o resultado dentro do output do GitLab. Então, isso aqui é o relatório de priorização. O que que eu pedi? O que eu quero, preciso saber o que eu tenho que priorizar das vulnerabilidades que eu tenho. Então, ó, resumo executivo, análise estática do código SAS, identificou o total de 36 vulnerabilidades. Isso aqui é tudo resultado. É como se eu pegasse um HTML, jogasse no Gemini e ele trouxesse um relatório para mim ali na console de Gemini, né? O que eu fiz foi pegar esse arquivo, mandar o scansast para dentro do Gemini, para o Gemini, via API, para o Gemini fazer análise e voltar o resultado. E aqui ele voltou um resultado. Isso para que é isso? De novo, ajudar o time de desenvolvimento. Para focar em correção, o que fazer. Então, ele até dá algumas sugestões, ó, usar o secrets random. Então, essas integrações é criatividade, tá? Bom, pessoal, nosso tempo acabou. Tem mais coisa para mostrar, né? Tem muita coisa aqui para detalhar. Essa parte de integração, AI, isso é uma coisa, AI principalmente, é uma coisa nova.
Então, dá para fazer muita coisa, tá? Espero que a sessão tenha sido interessante, que vocês tragam isso para dentro de casa, pensem no que, em tudo que eu comentei aqui na sessão. E é isso, tá? Alguma pergunta? Estamos no 11:01. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, tudo bem. Se precisar de alguma coisa que a gente puder ajudar, a Atena, a HCL Software, time DevScan, por favor, fale conosco, tá? Obrigado, tenha aí um bom dia, tá?